Olá para todos, para todas. Estamos aqui para mais um vídeo, né, de diálogo com egressos, narrativas de formação em artes visuais, onde eu proponho um encontro com egressos do curso de licenciatura em artes visuais da Universidade de Brasília para a semana de extensão. E o propósito desses diálogos é justamente pensar como que esses sujeitos, no momento justamente de término, né, do seu trabalho, do seu curso de graduação, realizaram o seu TCC. Os temas, os desafios, a questão da pesquisa e da escrita. Vamos considerar tudo isso na entrevista, nesse diálogo, né, estou chamando de diálogo, e, claro, a partir até do meu interesse de pesquisa, que tem relação com a questão das histórias de vida, das trajetórias de formação, da pesquisa narrativa, também vamos considerar as vivências e experiências formativas desses sujeitos, tanto no curso, como também nas questões pessoais que influenciaram o caminho, né, para a formação em artes visuais. Hoje eu tenho aqui a querida Cristina, que vai falar da sua formação, vai falar, né, da sua atividade atual, enfim, ela vai fazer uma breve introdução e depois passaremos, então, para os outros itens do nosso diálogo. Bem-vinda, Cristina. Obrigada, professor Luiz. Oi, gente, eu sou a Cristina Conde e eu sou arte educadora, hoje, da Escola Leonardo da Vinci, do Integral de Taguatinga. Me formei tem 6 anos e espero... Estou nervosa, professor. Imagina, esse nervosismo faz parte e mostra que somos o quê? Humanos, né? Estamos Humanos. aqui, isso. Eu estou nervosa, a gente fica, né? Somos para sempre estudantes. Eu fico nervosa como se eu fosse apresentar um TCC novamente. E é isso, eu sou arte educadora, né? Eu trabalho, desde que eu me formei, eu saí já da UNB e já comecei a trabalhar como professora totalmente prática. Comecei no Marista, fiquei 5 anos no Marista da Asa Norte, e esse ano fui convidada, né, pelo Leonardo da Vinci e estou lá atualmente. Eu dei sorte, assim, eu falo que eu dei sorte de pegar uma área totalmente prática desde o meu início de arte educadora, e eu não sabia, né? Eu caí de paraquedas realmente no que é essa educação integral. Então, eu tive que pesquisar e entender o que era o que eu já vivia na universidade, e tinha um pouco de medo, né? Porque eu achava que eu ia ser uma professora, né, uma arte educadora totalmente técnica, dando provas e toda aquela coisa rígida e engessada. E eu tinha muito medo. Então, quando eu, né, consegui ser essa professora arte educadora totalmente prática, eu falei, nossa, eu estou no caminho certo, né? Eu estou na minha área certa mesmo. E é o que eu tenho seguido, né, até hoje, e vou seguir enquanto eu tiver a oportunidade de seguir. Cristina, excelente seu início aí da entrevista, porque já também aponta, né, para aquele sujeito que está ingressando na licenciatura e que fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer depois? Vou dar aula onde? Muitas escolas, né, estão aí, a gente tem aqui no Distrito Federal, né, no plano piloto, enfim, nas áreas administrativas, muitas escolas privadas. Então, o aluno, às vezes, fica achando que tem só o GDF como recurso, concurso público. Sim, é uma alternativa, mas a escola privada, né, você está dizendo da formação integral, do própria ideia do ateliê, dessas outras experiências que o privado também possibilita para os professores. Né? Eu mesmo comecei trabalhando em privada, né, escola privada, depois é que eu fui para a educação pública, né, fiquei 15 anos, então são as trajetórias, acho que é o percurso mesmo, a partir de uma formação, você vai transitando por esses lugares e são lugares de aprendizado, né, sempre. Totalmente, porque no curso, né, a gente lê bastante, e é tudo muito lindo, né, na leitura. A gente lê assim, nossa, que sonho, mas na prática, a gente tem que... Nós temos que trabalhar. Nem sempre o que lemos é aplicável na prática. Então, acaba que cada um tem que desenvolver o seu método. A relação teoria e prática, né? Que nem sempre se ajusta de maneira harmoniosa. Nem sempre. E aí isso faz a gente desenvolver a nossa própria técnica, né?
sim. Cristina, e como a gente está aqui considerando, né, como eu falei na breve introdução, a questão das histórias de vida, trajetórias de formação, o quanto é determinante na vida de todos nós que estamos, né, atuando no campo das artes visuais, a experiência com artes. Quando eu falo com artes, é considerando as linguagens e tudo mais. Quando buscamos as artes visuais, é porque a gente tem esse endereçamento com as visualidades, né, com desenho, com pintura, enfim, com o campo das artes visuais. Você poderia trazer alguma narrativa que pudesse subsidiar a sua escolha para o campo das artes visuais? Como que foi assim, esse encontro com as artes em algum momento da sua vida, né, da sua escolarização, da relação com a escola, com o ensino de artes, que você disse, nossa, serei ou quero cursar artes visuais, serei professora, enfim, aquela coisa que às vezes bate no sujeito e ele vai buscar formação, que foi o teu caso. Sim, é história curiosa. Desde pequena, desde pequenininha mesmo, desde que eu me lembro, assim, eu sempre gostei de história. De história mesmo, história da Grécia, história do Egito, e eu fui crescendo sempre à frente, assim, dos colegas de classe nesse conteúdo, né, de história. Eu tive sorte de conhecer professores muito legais que me emprestavam livros fora do contexto da série que eu estava naquele momento, para eu conseguir abranger mais conteúdo. E eu sempre gostei do desenho também. Então, para fazer essa ligação do desenho em moda, o estudo da moda, eu era adolescente ainda, quando eu entendi que eu gostava muito disso. Né? Um professor me emprestou um livro de cultura e indumentária da Grécia Antiga, e esse livro mudou minha vida, né? Eu comecei a redesenhar, estudar mais, pegar outros livros e fazer essa ligação. Então, eu tinha por volta aí de 14 anos quando eu entendi que eu queria aprofundar isso de alguma forma. Só que eu ainda não sabia se eu ia fazer isso de uma forma profissional ou como um hobby. Por quê? Porque a arte tem esse estigma, né? Ah, mas você desenha não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que ser uma advogada, você tem que ser uma médica. E eu venho de uma família muito tradicional. E era isso que meu pai estava querendo de mim. Então, eu já tinha entendido que ali, naquele momento, pelo menos, eu não iria fazer artes. Mas o ensino médio veio. Né? O ensino médio veio, e aí eu comecei a estudar artes na escola, como era voltado para fazer vestibular, foi mais focado na história da arte. E ali nossa, amei, adorava ler, ficava horas lendo e gostava já de fazer uma conexão nos assuntos que eu lia no livro de história da arte e no livro de história do mundo, né? Eu gostava já de fazer aquelas ligações, sem entender o que eu estava fazendo, mas eu já gostava. Quando eu estava no finalzinho do ensino médio, eu tinha duas escolhas. Pela nota do PAS, eu poderia fazer veterinária, ou não fazer nada, tirar aquele ano sabático, pós, né? Aquele ano que eu não quero mais estudar, não quero fazer nada. E eu já estava assim com um desenho muito bom, né? Eu desenvolvi meu desenho assim na adolescência, que ele ficou muito bom mesmo. E eu tinha certeza que eu queria fazer algo. As pessoas ao meu redor começaram a falar: ai, Cris, mas você desenha tão bem para ser uma veterinária. Não, você tem que usar esse desenho. Você gosta de moda, por que você não faz uma faculdade de moda? Tá abrindo uma aqui em Brasília. E o que eu fiz? Fui com tudo. Me formei no ensino médio. Aconteceram coisas que não foram possíveis eu fazer veterinária, enfim. E eu já me matriculei nessa faculdade e fiz. Sim, na doida mesmo. Era uma faculdade que estava iniciando, o curso de moda aqui no Brasil, aqui em Brasília, né? Era o primeiro que eles estavam abrindo, e não era um curso de moda mesmo, era tecnólogo em produção têxtil. Não era o que eu queria, né? Porque eu achava que era para fazer estilismo, essas coisas, e eu não queria. Eu queria já estudar a história da indumentária, história da moda, história da arte. Fiz o curso 1 semestre e meio, e eu tive professoras incríveis na parte de história, e uma professora, assim, ela
ela que mudou todo o meu rumo. Ela é uma professora da UNB, do curso de design gráfico. Ela faz joias. Não sei hoje, né, como é que está a carreira dela, mas na época ela dava aula de desenho de joias. E ela me falou assim, Cris, você é muita coisa, você é muita coisa. Olha, sua linha de pensamento, apesar de você ser muito novinha, 18 anos que eu tinha, eu acho que você tem muito mais a ganhar tentando a universidade, tentando lá na UNB. E, assim, uma coisa que eu não tinha passado na minha cabeça ainda. Assim, UNB, estudar moda? Ela, pois é, por mais que você não entre para fazer o curso de moda, não tem lá o curso de moda, mas você pode entrar no curso de artes, artes plásticas, e você pode ir, né, interligando as suas curiosidades, as suas inquietudes no conteúdo lá de história de artes. E você desenha muito bem, você já tem essa carga de conhecimento, de conteúdo de história da arte, então eu acho que você vai se dar muito bem. E, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça. O que foi o pontapé para eu me decidir para fazer o curso foi no último semestre que eu fiquei lá, né, na última aula, eu tive História da Arte lá no curso, e aí eu fiquei encantada. É isso mesmo que eu quero. E aí eu sentei a UNB, sentei 1 ano e consegui, né? Passei depois. Entrei na UNB com 21 anos. E realmente, tudo que eu fiz na UNB era voltado para moda e para vivência e para experiência. Todas as disciplinas que eu pude colocar o contexto histórico de moda, das vivências das pessoas, eu coloquei. Todos, todos. Eu era conhecida até como a, né? Ah, nossa, ela faz desenho de moda. Que coisa. E o mais interessante de você fazer essa relação, né, com as artes visuais e contemplando também o teu interesse pessoal, que já residia anteriormente, para que as pessoas, né, os futuros ingressantes, possam pensar que, ao fazer uma licenciatura ou um bacharelado em artes visuais, você pode transitar em outros interesses seus. Ou seja, não temos, né, no Distrito Federal, não tem aqui um curso de moda na UNB, né, porque na UNB não tem. Você vai ter que fazer, como você apontou, né, o tecnólogo, ir para Goiânia, porque lá tem, né, faculdade de moda, pela questão do polo têxtil também, tem essa demanda, então ir para Goiânia. Mas as artes, por ser uma área, né, muito ampliada, muito, né, com diálogos interdisciplinares, você pode, como você fez, construir um curso com relações a partir do seu interesse. Então, é o modo como o aluno também conduz o curso, né? É aquela história do Paulo Freire, né? Da educação. O aluno faz a escola. Sim. Não é a escola que faz o aluno. Então, você fez o seu curso voltado para o seu interesse, né? Criando um curso que foi prazeroso, que foi excelente, que você tinha o prazer, né, de realizar o curso de graduação, não aquela coisa, tem que fazer a disciplina tal. Tem que fazer a disciplina tal, porém eu vou trabalhar com um viés que me interessa, que é aquilo que o professor permite, né, no trabalho final da disciplina, você fazer uma coisa que tem relação com a disciplina, mas que pode puxar para o seu interesse, porque o professor, né, meu caso, eu sempre penso assim, qual é o interesse do aluno dentro dessa disciplina? Então, acho que você teve assim, uma perspicácia, né, de criar essas relações com o seu interesse inicial, mas, como falou essa professora, que aí é aquelas pessoas que passam na vida da gente que são fundamentais, né, que te orientou, você ouviu e logo depois estava ali no curso de artes visuais da UNB, né? Sim, eu não tive oportunidade de ter aula com ela lá, né? Porque eu não podia pegar as disciplinas do curso, que era muito específico, mas, assim, não foi nenhum problema. Eu fiz tudo que eu pude no curso de artes mesmo. E meu curso é licenciatura, né? Eu já entrei com licenciatura, mas eu tinha muito receio. Eu achava que, por ser licenciatura, eu não poderia exercer uma função de artista, eu não iria poder desenhar, eu não iria poder fazer nada, eu ia ser uma professora de sala de aula. E, assim, isso foi quebrado durante o curso, né? Eu ouvi os dois lados
né? Mas não tem fundamento. Eu entendi que eu sou uma artista, eu sou uma professora artista junto com os meus, né? Com os meus educandos. E então esse medo que nós temos pode cair por terra, né? Eu perdi esse meu medo já bem no final do curso, depois que eu fiz os meus estágios, porque eu ainda fiz os estágios com esse receio, né? Esse, eu não vou ser artista, será que eu devo mudar meu curso para ser uma bacharel? Mas assim, não, porque hoje eu entendo que a licenciatura é o que nos permite ficar pesquisando, estudando, sempre buscar um conhecimento, né? Eu tenho que ler todos os dias, eu tenho que estudar todos os dias, né? Até para oferecer mais, né, para os meus pequenos artistas e para eu conseguir aprender também, né? A gente não para, é uma máquina que não para. Não que o bacharelado não permita isso, não é isso, mas só do fato de eu ficar oferecendo conhecimento, né, diariamente, é uma coisa que já, né, a gente tem que carregar no sangue. E, Cristina, Então, aproveitando até essa relação que você trouxe, né, entre licenciatura e bacharelado, que às vezes para o aluno é o que eu escolho? Vou fazer os dois. Uma eu coisa tinha não, muito essa, eu tinha uma muito coisa isso. não exclui a outra. Você trabalha hoje, você é licenciada, você tem na Sim, escola um ateliê que te permite experimentações, né, com os alunos, sim, uma vez que você também tem esse lugar do artístico, da artista, porque, né, os alunos ingressam na licenciatura já com uma poética, um trabalho, e amadurecem durante o curso. Alguns vão para a licenciatura porque é uma opção, é uma outra escolha, como você falou, uma coisa não exclui a outra e tudo mais. Quando a gente considera o campo das artes visuais, a gente fala das artes, né? Melhor dizendo, a gente fala de uma série de linguagens, né? As artes visuais, a música, a dança, o teatro. Você que outras vinculações, que outros contextos, né? Você experimentou até na sua escolarização da educação básica, né? No ensino médio você já falou da história da arte, mas você teve contato com outras linguagens no campo das artes? sim, eu fiz parte de um grupo de teatro no ensino médio e todas as minhas. é, Antigamente tinha bastante, né, de apresentação em grupo, de fazer uma história. Eu sempre era aquela que pagava o mico totalmente, né? Então, eu sempre gostei de ser cômica. Então, eu fazia parte do grupo de teatro, gostava de cantar já também. Eu sempre fui ligada às artes, a todas as artes. E hoje, apesar do meu curso ser artes, né? Artes, a Maitê aqui do lado, gente. Tá aqui, quer participar. A Maitê é bem-vinda, né? Aquilo que a gente Não, conversou no início, né? Estamos aqui no oi, diálogo. Oi, Maitê. Mai- oi. Oi. Depois eu mostro direitinho. Enfim, estamos É, aqui nesse diálogo que, inclusive, né, tem essa entrada também desses outros sujeitos, né, que estão no cotidiano da casa da gente. E hoje, lá na minha experiência no Leonardo, eu sou professora de artes e cultura, então englobamos o teatro também, apesar de eu não ser formada em teatro. Mas como eu já, né, tenho toda essa carga do lado do ensino médio, do meu ensino médio, eu consigo trabalhar com as crianças o teatro também. E uma coisa legal que está acontecendo, né, com essa revolução de estudante, de tecnologia, tem o maker, né? A cultura maker. E eu estou conseguindo trabalhar com isso também, a cultura maker, que é uma oportunidade de trabalhar multitécnicas e multimídia também. Pegar mecânica e misturar com artes, cozinha, e aí eu trago para artes. Então, é uma oportunidade muito legal também. Sim, então tudo que eu trabalhei lá no ensino médio, tudo que eu não vi também, né? Porque eu Sim. ficava pensando, assim, poxa, eu queria tanto, tanto ter tido essa oportunidade e não tive. Então, eu tento fazer com as minhas inquietudes lá da adolescência, e da minha irmã, né? Da minha irmã mais nova. Ela foi minha cobaia do curso inteiro. Eu comecei o curso, ela estava na primeira série, que, né, hoje nem tem mais primeira série, e ela, nossa, ela foi até o ensino médio. Eu fiz com ela, né? Tudo, assim, ela foi cobaia, bichinha.
E deu tudo certo, porque eu fiz me espelhando, né, na carência que eu via da educação que ela estava sim, tendo ali naquele momento. Então, né, aquela carência ali pode ser uma coisa positiva para mim no meu lado profissional quando eu, né, sim, trabalhar. sim, sim. Então, e Ela foi todas a as sua... Você foi fazendo todas as foi, experimentações, né? Aplicando todos os experimentos. toda. A minha monografia, né, o TCC, foi com ela. Ótimo, muito bom. Cristina, quando você já apontou essa questão até da UNB, né? Universidade, UNB, dois pontos, assim, a escolha pela UNB, eu acho que aí você já falou um pouquinho, mas você poderia acentuar, e dentro dessa escolha pela UNB, uma vez que você ingressa, né, no curso de licenciatura, que experiências formativas você destacaria durante o tempo que você ficou? Assim, disciplinas, se teve PIBIC, extensão, coisas que os alunos participam, né, naquela Aham. efervescência que é a universidade, naquele caldeirão de ideias, de culturas, de disciplinas, de módulo livre que o aluno transita pelo campus. Então, que experiências você destacaria, experiências formativas você destacaria durante a trajetória no seu curso? O que eu destaco foi justamente essa oportunidade que eu tive de conhecer várias outras técnicas e linguagens diferentes que só no curso eu tive a oportunidade. Eu pude fazer disciplinas diferentes, coisas que eu não conhecia, tinha nenhum conhecimento, por exemplo, cultura afro-brasileira, eu não tinha muito conhecimento, né? As escolas não eram visto muito, né, ainda, e eu tive esse conhecimento no curso da faculdade, né, da UNB. Vindo lá do particular, eu já tinha, assim, já no primeiro semestre eu via a diferença, porque tem vários professores com formações diferentes, né? Os professores do curso de artes não são artistas plásticos, todos artistas plásticos, não. E a gente tem professor de comunicação, temos professor de design, temos professor, né, psicólogo, temos várias formações, e isso foi muito importante para eu me nortear também. Assim. Então essa diferença de conhecimento, né, toda essa riqueza que os professores têm, isso foi muito importante para a escolha da UNB, porque tem um outro curso aqui em Brasília de artes plásticas, mas a minha escolha pela UNB foi justamente isso, essa miscigenação de conhecimentos diferentes. Eu não queria todo mundo focado naquilo, até porque meu pensamento já é meio maluquinho, né? Já é daquela mistura toda. Então, eu não queria ficar num lugar que eu estava já saindo, sabe? Todo mundo engessado. Não. A UNB é justamente isso. É uma mistura. É tão aberto que a gente tem que ter um pouco de cuidado para não ficar perdido, porque acontece. Acontece. Porque é tanto conhecimento vindo de todos os lados que a gente tem que pausar um momento e seguir uma linha. Tenho saudade. Sim, como você falou, né? Você vem de uma estrutura de ensino médio, que você tem as disciplinas todas presas, né? No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Aí você ingressa na universidade, a gente não tem um curso seriado. Entrou uma turma, se forma a turma igualzinha, a mesma turma. Você vai fazendo as disciplinas, primeiro O período. que você quer, né? No seu E, período, na sua vontade e, ali daquele momento. nossa, tem uma disciplina interessantíssima lá na filosofia. Você vai para a filosofia. Então, como você falou, se você não administrar e pensar num fluxo, você vai se perdendo e se achando, porque ao mesmo tempo se acha em outras disciplinas, mas se perde porque sai daquele fluxo da oferta do departamento. Né? Então, para fazer disciplinas de novo, você vai esperar um ano para ofertar novamente essa lógica, né, de oferta de disciplinas. Então, é interessante você falar dessa situação, porque, né, o aluno que está buscando, né, inspiração para ingressar no UNB vai ver assim, nossa, então tem que ficar atento. É um mundo muito aberto ali Sim, na universidade, e sim, é normal ficar perdido, sim. é muito normal ficar perdido, porque nós temos o fluxo a seguir, mas são 3 disciplinas ali no semestre, É, 4, e aí você tem que fazer os créditos, aí precisa de mais 3 disciplinas, sim. fica meio perdido, é normal, E mas aí qual seria a dica? Procura o coordenador de curso, a procura um teoria professor para orientação. Né? Você encontrou muitas vezes na função, né, de e coordenador, que era aquele sempre que...
E sempre perguntei, né? Justamente. Então, só para ficar essa dica, né? Está se sentindo perdido? Vai buscar informação na coordenação, com o professor, enfim, para poder saber aquilo, né? Quais são as escolhas para aquele semestre, para você não ficar fora do fluxo. Sim, uma Então, coisa que eu fiz, né, que me ajudou muito, assim, no meio do curso, mais ou menos, eu já sabia o que eu queria falar lá no meu TCC, mais ou menos, né? Então, eu fiz o início, né, fiz as disciplinas de pedagogia, que tem que fazer do curso, fiz tudo, mas eu ainda estava incerta do que eu iria fazer, porque eu queria ser tudo, eu queria fazer tudo, né? Queria fazer aquilo, queria fazer isso aqui, queria fazer tudo. Mas, não, calma, eu tenho que pegar o meu principal, né, meu principal estudo e desmembrar isso daqui. Foi o que me ajudou. E aí, a partir dessa minha escolha, eu peguei o projeto e fiz tudo depois já fazendo sobre isso, né? Porque se a gente não escolhe, deixa para o final, não dá certo. A pesquisa do TCC, a minha, pelo menos, durou aí 3 anos. Eu fiquei 1 ano e meio escrevendo, né? Então, é importante já escolher assim, mais ou menos o que quer. Não deixar para o final, porque fica difícil. Fica difícil. Quando vai chegando o final do curso, as coisas vão ficando mais... Estou me formando. legal. Então, partindo até dessa questão que você traz, né, a escolha da UNB, experiências significativas, formativas, né, os contextos vinculados a essas experiências, porque aí a gente está fazendo um encadeamento de ideias para, né, o sujeito, o aluno, enfim, que quer ingressar no UNB ver, porque isso aqui é para a comunidade interna e externa, mas eu estou focando muito em apresentar essa perspectiva da pesquisa narrativa, autobiográfica, das questões formativas, como lugar para o sujeito pensar na história que ele traz, né? Porque vocês são sujeitos com história. Chegou na universidade, já tem uma história, né? Ninguém chega lá vazio, né? Já traz uma questão. E você é um exemplo, né? Eu acho que isso enriquece o nosso diálogo, porque você já chegou com essa questão da moda, com essa ideia, e você foi lapidando. Então, isso é muito importante que você falou, porque, não, meu TCC levou 1 ano e meio. Porque a gente tem o TCC em 1 semestre, no final, trabalho de conclusão de curso ou diplomação, que é a nomenclatura antiga. E temos o PI, que é o projeto interdisciplinar, que acontece ali no 6º período, que é o pré-projeto para o TCC. Então, quando você vai para o pré-projeto, 6º período, 7º, 8º, você já tem que ter justamente essa ideia e esse trânsito com diferentes contextos formativos ou com linguagens para você pensar, não, o que eu quero associar? Quais são as interdisciplinaridades que eu quero construir, né, para pensar? Licenciatura em artes visuais é a minha formação, como que a moda entra, né, como que a história da arte entra, ou seja, criar esses diálogos, e que, por vezes, é uma condicionante que dificulta o aluno a definir o tema. Pensando no tema, vamos então para essa pergunta que reside nessa questão. Foi difícil para você pensar em temas ou temas? Isso já estava bem estruturado na sua escolha formativa? Então, quando você fez PI, eu acho que não foi comigo, PI, o projeto. Foi comigo? Então é porque, enfim, olha, aí, são, né, 10 anos, 11 anos, né, orientando. Faz muito tempo. Não, é muito aluno, mas assim, Mas foi sim. o que me marca é o TCC, porque quando eu oriento o TCC, eu não esqueço né, do aluno, ele fica ali na minha história, né, de experiência universitária. Mas, então, no PI, quando nós trabalhamos juntos, né, acendendo um pouco a minha memória, você já trouxe, então, essa temática, já trouxe um tema definido. Não era bem o que eu fiz no TCC, mas era sobre, né, o educando, no caso, a pessoa que eu iria apresentar um conteúdo, se sentir parte daquele contexto, né? Eu gosto que as pessoas, né, os meus alunos, meus educandos, quando eu explico, que se sintam parte do que eu estou falando, porque senão eles não vão ter nenhum interesse. Isso eu fiz já inspirado em mim, na minha época.
se eu não me sentia interessada, eu não iria prestar atenção. Então, o meu projeto foi sobre isso, não sei se eu lembro. Eu fiz até uma arte de uma moça dentro do quadro do Van Gogh, justamente para mostrar esse sentimento de estou fazendo parte disso, eu entendendo o que o artista quis dizer, eu vou me fazer parte do, né, do trabalho dele e eu vou entender, vou ter a minha interpretação. Então, eu tinha isso, né? Eu queria que as pessoas se sentissem parte e entendessem a obra desse formato. Depois do PI, eu acho que foi logo depois, eu fiz Fundamentos de Linguagem. E aí eu conheci, né, várias pessoas, meus historiadores que eu não tinha conhecimento ou pouco conhecimento, Roland Barthes. Quando eu li os textos dele, gente, é isso que eu quero. Ele, né, fala do contexto de simbologia, de significado, e era justamente isso que eu estava procurando. Então, quando eu peguei o conhecimento, né, lá do PI e liguei aos conhecimentos do Barthes, resultante do TCC. Só que eu ainda estava meio em dúvida, né? Como colocar moda na escola, no conteúdo escolar? Como posso? Eu estava em dúvida, eu estava incerta sobre isso. Mas uma conversa com uma professora querida também, ela falou, não tenha medo. Se você gosta dessa linha, você já tem 2 trabalhos dessa linhagem, né? Mistura os 2 e vai dar certo. Vai com tudo. E eu fui. Lembrei agora, o Sistema da Moda, que você trouxe essa literatura, né, do Barthes. Sim. Você falou, você chegou com esse livro logo, né, o Sistema Foi, da Moda. Isso, me lembrei agora, porque esses fatos pontuais, eles marcam a memória da gente no sentido das experiências. Então, quando você falou agora do Barthes, do Roland Barthes, eu lembrei, né, desse livro que chegou com ele, eu quero usar o Sistema da Moda, quero usar. Foi isso, então. Sim, no Fundamentos de Linguagem, eu peguei o livro dele sobre texto, né, escrita. Ele já tem essa carga também. Então, ele e o Humberto Eco, para mim, foram assim, os principais, né? Os principais norteadores das minhas escolhas e do meu formato de pesquisa. Sim. Porque era uma coisa que eu ficava encucada e eu achava que só eu tinha essa encucação. Não, gente, não é possível, não estou encontrando ninguém, meu Deus, a Ana Maria Barbosa ela é muito legal, mas ela não tem esse pensamento, eu estou doida, eu estou nessa sozinha. Aí quando eu entendi que não estava naquela sozinha, né? Tenho já esses historiadores, né? Esses cultos muito, muito interessantes, não sei nem descrever, né? O Roland Barthes e o Humberto Eco. De tanto que eu sou inspirada por eles. E é isso, assim, se tem essas oportunidades que temos no curso, né, que surgem de repente, são importantes para a gente ter esse norte. Então, foi uma coisa assim, eu lembro que era um texto, né, da atividade, era um texto que a professora tinha oferecido do Barthes, coisa bem pequena, e eu me interessei assim, não, isso aqui é muito interessante para mim. E aí, quando eu li esse livro dele do fundamento do sistema da moda, nossa, é isso mesmo. Então, eu já cheguei com o livro, né? Porque eu já quero isso daqui, eu quero falar sobre isso daqui. Então, foi no Fundamentos de Linguagem que eu decidi mesmo. E aí, uma disciplina que eu recomendo. Sim. E aí, a partir, então, vamos dizer, desse tema, que você já tinha ele na cabeça, como que você ia endereçar, como que foi o desafio, que aí vem a história do desafio do trabalho de conclusão de curso, da diplomação, que os alunos ficam assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou para a escola? Eu quero ir para a escola. Lembra? Nosso processo todo de orientação transitou um pouco nessa questão, né? Como é que vai ser a minha experiência com os alunos? Como foi tanto a experiência de pesquisa, que aí tem relação com os autores, com a literatura, você falou da própria Ana May, né, do Barthes, do Humberto Eco, dos autores que você teve que, de fato, trazer dessas fontes principais. Isso. Como foi essa experiência de pesquisar, né, saber até o que os outros fizeram para poder endereçar a sua pesquisa, criar um viés autoral, né, no sentido de um recorte, e escrita, né, que são as 2 dimensões de um TCC, a experiência da pesquisa e a experiência da escrita, ou seja, tudo que a gente pensa tem que traduzir em palavras, texto, colocar no computador e a coisa criar aquela harmonia, né? Porque é o grande mistério, né? Essa coisa colocar tudo em ordem. Isso, do texto escrito.
Foi um desafio muito grande, porque eu estava com esse boom de ideias, esse boom de conhecimento, então colocar no papel foi um pouco trabalhoso, mas não impossível, porque eu, né, consegui. Então, peraí, professor Maitê. Maitê, por favor. Tá bom, mamãe tem. Desculpa. Até perdi o pensamento. Eu posso pegar isso? Estava falando do boom de Do boom de cores, ideias. de ideias. Então, foi complicado. Então, já sabendo desse boom de ideias que eu estava, foi por isso que eu comecei a pesquisa antes mesmo de pegar a disciplina do curso, né? Eu pensei nisso porque eu queria fazer um trabalho muito bom e eu queria tirar as ideias que estavam aqui e eu queria apresentar. Então, eu já sabia que seria complicado para mim, por isso que eu comecei antes, né? Então, eu peguei textos que eu já tinha escrito em outras disciplinas que poderiam fazer essa ligação e juntei, fiz um compilado e comecei a desenvolver. Então, realmente, eu comecei 1 ano e meio antes. Eu até tranquei a universidade porque estava num período de greve, um período que eu ia ter só 2 semestres de aula, e eu não queria. Então, eu tranquei e aproveitei esse momento que eu fiquei longe para ler bastante, tirar todos as pequenas coisas que ainda estavam precisando, né? Porque a gente precisa tirar o fundamento da escrita, né, dos autores. Então, eu tirei esse momento para fazer toda essa leitura. E foi essencial. Foi essencial. Quando as pessoas me perguntam, nossa, mas como é que você fez sua TCC? Você fez só em um semestre? Não, eu não fiz em um semestre. Eu não fiz. E eu tentei, como eu estava falando sobre experiência de identidade, experiência de vivência na escola, do estudante na escola, eu tinha que falar sobre a minha experiência também. Então, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não tinha conhecimento? Então, eu usei a minha própria experiência na universidade também. E quando eu fiz o TCC, eu tive a escolha, né, de fazer só o TCC, só escrever e pronto, ou aplicar numa escola, porque eu estava com aquela ideia totalmente nova, né, de usar a minha irmã adolescente estava naquele boom de identidade, eu odeio uniforme, então para que a gente tem que usar uniforme, não sei o quê, aquela coisa de adolescente. Então eu fiz, né, sobre o uniforme, sobre a identidade do aluno dentro de uma escola com padrões, e fiz a oficina na escola, e isso foi diferencial. Foi o diferencial para eu entender se aquilo que eu estava pensando, né, aquilo que eu tinha lido, que eu tinha compilado tudo junto, realmente era aplicável. Foi aplicável? Se foi, né? Foi aplicável e eu expliquei o porquê. Mas eu precisava saber se não era aplicável e também entender o porquê, né? Ambos ali. Eu fiz a oficina na escola para ter um resultado certeiro. E deu tudo certo, né? Vimos que é possível, sim. E essa oficina eu tenho muito carinho, né? Até hoje, eu não esqueço. Eu criei muito carinho pelas crianças, não, né? Pelos adolescentes que eu fiz, porque eles estavam no 3º ano do ensino médio, do colégio público, lá da Candangolândia, e eles estavam cansados, né? Estamos cansados, não queremos mais estudar. E quando eu ofereci isso para eles, né, eu deixei aberto para quem queria participar. E quando eu deixei aberto para eles criarem algo totalmente diferente de que só ler, só estudar para fazer um PAS, só estudar para fazer um vestibular, essa oportunidade que eu vi, gente, é isso que eu quero buscar na minha profissão. É isso que eu quero aquele olhar mágico que eu vi aqueles adolescentes tendo. É isso que eu busco. Então, aquele mesmo olhar que aqueles adolescentes estavam tendo, eu precisava ter para mim também, no meu TCC. Então, foi o que me ajudou a realizar toda a pesquisa. Aí eu fiz a prática, né, e fiz a escrita também. E tudo eu escrevia, né? Até nos meus estágios eu escrevia tudo, assim, muito observadora. Nossa, aquele estudante não está prestando atenção dessa forma. Percebi que os estudantes gostam desse momento de liberdade, de criação.
E todas essas experiências eu usei para fazer, né, o meu TCC. E uso até hoje para criar as minhas aulas, oferecer as aulas e seguir com esse pensamento, né? Então, foi uma coisa que eu fiz para na UNB e, esqueci, deixei no esquecimento. Não, eu fiz o TCC sobre e estou trabalhando com ele desde então, sim, com aquela temática. E você falou de uma coisa muito importante e que, de fato, eu acredito e pesquiso, porque a gente fala muito de prática, as pessoas falam muito na universidade, na licenciatura, da prática docente, da prática dos alunos. Só que, antes da prática, a formação antecede a prática, né? Antes da prática, tem uma formação. Então, por isso que eu estudo e considero a formação do sujeito, as trajetórias formativas, extremamente relevantes. Não só as formativas, como as autoformativas, porque você vem de algum lugar e você se autoforma a partir do cotidiano, das relações interpessoais e de tudo mais. E quando você chegou com essa ideia, né, da prática na escola, surgiu até aquela ideia da interação. Não, eu quero interagir. Eu falei, interação pedagógica, você quer trazer eles, né, para uma roda, para uma coisa. E eu me lembro que o seu tema foi educação, moda, arte, né? Educação, arte, moda, foi uma coisa que juntou, né? Juntou. Isso. E eu falei, a camiseta branca. Ou seja, o que é uma camiseta branca? É uma camiseta, é uma tela branca. Ao invés de você dar a tela e dar o papel, dá a camiseta, porque como você transitou na estampa, a história das estampas, você foi para o significado das estampas, né? Você foi percorrendo esse caminho, como você falou anteriormente, da escrita teórica, para chegar numa proposição metodológica, que seria justamente o lugar, né, da interação pedagógica com os alunos. A camiseta branca para eles foi a liberdade. Mas eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Pode. E, então, assim, qualquer coisa. Justamente. Sim. Porque na escola não pode, né, fazer tudo não podemos. E você chegou com essa proposta. Então, essa experiência que você ofereceu para esses alunos, como você falou, cansados do terceiro ano, foi aquilo de, nossa, eu posso pegar essa camiseta e fazer o que eu quiser? Pode. Pode. Foi muito bonito, né, ver o brilho no olhar. Eu lembro de uma em especial que ela gostava de desenhar, queria ser artista. Ela falava, eu quero ser artista, quero fazer arte plástica, eu quero fazer o UNB também. Nossa, estou muito emocionada que você me convidou. Eu falei, ai, que linda. O trabalho dela, eu não esqueço, ela fez um olho gigante de gato assim, na camiseta. E eu falei, por que você fez esse olho? Porque eu gosto do olho do gato, eu acho que o olho do gato mostra os sentimentos dele, é a porta da alma, do universo, e eu consigo viajar. Gente, isso me marcou de um jeito que eu também gosto de desenhar olhos, gosto de olhos. E quando eu vi que ela também tinha esse interesse comum, e eu falei para ela isso, ela, nossa, eu não estou sozinha. Eu falei, não, jamais vai estar sozinha. Sempre tem alguém com pensamento parecido com o seu. E isso vai ser para o seu futuro. E essa marcou muito. Eu tenho muito carinho de falar desse projeto. E foi um projeto que, como orientadora, a gente acompanha, porque tem todos esses desafios, né? Para as pessoas, para que as pessoas possam até pensar nisso, né? O orientador é aquele que compartilha, que orienta, que acompanha, e ele vai transitando em todas essas situações, né, de apreensão, de dúvida, do medo, vai dar certo, como é que os alunos vão reagir. Só que quando dá certo, né, é muito bom compartilhar, porque você voltou, né, com aquelas falas, com as camisetas, com as fotografias, com o material, né, falando dessa experiência que foi significativa para você. Eu estava com medo, né? Eu estava com muito medo. O professor não vai dar certo, o professor não vai dar certo. Eu acho que eu não estou fazendo isso direito, não vai dar certo. Eu estava com muito medo, né? Na minha cabeça não iria dar certo, eles não iriam demonstrar nenhum interesse. Aquilo que eu estava tentando desvendar, se era possível ou não, se não ia dar certo. O professor esse TCC vai ser diferente, vai ter um resultado negativo e eu vou ter que justificar o resultado negativo. E não. Mudou totalmente o meu olhar sobre a arte e educação nesse momento. Porque no estágio, quando a gente participa do estágio, faz estágio, dá aula no estágio,
É do conteúdo, é conteúdo, gente. É conteúdo, é conteúdo. Por mais que fale, não, não é não. É conteúdo, sim. Então, eu ainda estava com esse medo, com esse estigma. Não vai dar certo, então. Se eles já estão acostumados com isso, não vai dar certo. Mas deu. E Ah, o seu apoio foi fundamental, porque eu estava com medo. Com medo. é. Vai dar errado. Não, deu e foi um sucesso. Acho que o TCC, né, hoje eu indico para alunos que às vezes querem trabalhar com essa questão da interação pedagógica, da moda, então é referência, eu boto porque os trabalhos vão ficando no repositório, eles são fundamentais. E então, considerando, né, a gente está vendo nesse caminho, né, da sua trajetória, hoje você atua numa escola, né, num ateliê, então você tem toda essa dinâmica da prática, você falou das experiências na UNB, né? O seu TCC, ele transitou nesse lugar retrospectivo, que é algo que, de fato, né, quando eu te orientei em 2015, eu estava voltando do meu doutorado, né, de uma pesquisa na área narrativa, autobiográfica, então eu estava muito assim, com muitas ideias, muita efervescência, né? Às vezes a palavra não sai quando a gente quer no momento da entrevista, agora saiu. Acontece, né, com todo mundo. E eu estava muito em ebulição, tudo isso na minha formação, e, claro, isso repercutiu em você de forma positiva. E aí tem uma terminologia que eu acho que na época eu utilizei, né, sobretudo na parte da introdução que a gente trabalhou, que é dessa escrita de si, desse lugar retrospectivo de olhar para trás, né, de onde eu venho, quais foram as minhas experiências com a escola, como que a arte me marcou, por que hoje eu estou na universidade, por que eu escolhi o UNB, o curso de artes visuais e licenciatura, por que ser professora para mim é uma opção, é uma profissão, é uma função, que a docência, além de ser profissão, é função. É uma função que a gente exerce em relação ao outro, a gente tem uma devolutiva para a sociedade daquilo que foi investido. Aí a pergunta seria, como foi, né, apesar do teu trabalho não estar na dimensão autobiográfica, né, de forma literal do termo, mas ele transitou numa escrita de si mesmo, né, a partir desse olhar para trás, para pensar quais foram as suas experiências e o que você queria aplicar com os alunos, não no sentido de repetir modelos, mas de ser aquela professora que acolhe, aquela professora que produz ideias, que cria interações. Então, como é que foi esse caminho retrospectivo de pensar na sua trajetória? Foi doloroso? Foi importante? Foi determinante? Quais foram os sentidos dessa escrita que tangenciou, vamos dizer, tangenciou a sua escrita, né? Não foi o cerne da sua escrita, foi mais assim, pelas beiradas, mas foi importante em algum momento pensar sobre isso? Foi muito importante, porque o meu medo, né, de fazer a licenciatura era justamente por experiências que eu tive na infância. Estava na terceira série e tinha muito aqueles concursinhos, né, em escola para ganhar prêmio, ganhar barra, um Atlas. E, né, na minha escola tinha também. E nessa época de 8 anos aí, eu gostava do desenho, ele era importante para mim já, mas eu não entendia que eu sabia desenhar. Eu gostava de desenho, mas pronto. Então, tinha uma garotinha na minha sala que ela gostava de desenhar, a professora gostava muito dela, ela era muito popular. E nesse concurso, né, eu dei o meu melhor, desenhei bem lindo, e eu sempre bem devagar, sabe? Eu demoro bastante para fazer os trabalhos, porque eu sempre fui caprichosa, né? Queria caprichar. E eu lembro que a colega também demorou, mas ela entregou e a professora elogiou, foi aquela coisa toda. Quando eu entreguei, o que a professora fez? Ela rasgou o meu desenho e falou que não era o tempo de entregar mais, que tinha acabado. Isso, assim, foi em seguida. Eu fiquei com o coração partido, porque na minha cabeça de criança eu não estava entendendo por que ela fez isso. Foi porque ela não gostou do meu? Foi, não sei. Então, isso me marcou muito. Eu já sabia que não era isso que eu queria. Eu quero dar uma oportunidade melhor para as minhas crianças. Cada um no seu tempo, né? Uma criança vai ter um tempo diferente do outro, um adulto tem um tempo diferente do outro. Então, isso eu já sabia. Então, eu estava com esse medo de ser uma professora que me marcou negativamente como essa. Eu estava com medo de ser assim também. Fui conhecendo professores, né? Tive outros professores.
me norteei também em coisas que eu achava importante e eu não tive a oportunidade de ter no Fundamental 2, por exemplo. Eu acho que é uma idade assim que nós precisamos ter a prática junto com a teoria. Mas na minha época não tinha teoria. Eu fui ter a teoria com os livros, né, dos professores de história. Então, já na minha irmã mais nova, ela também não tinha muito. Então, eu fiz inspirado nisso, né, nessa falta que eu sentia na educação de artes, né? Eu via, não, esse jeito não é legal. E ainda é usado hoje, né? Tem vários lugares que ainda é bem engessado. Mas eu queria fazer diferente disso, né? Dessa experiência negativa, desses pontos negativos que eu tive. Eu tive pontos positivos, sim, e eu uso esses pontos positivos para melhorar ainda mais. Mas eu já tinha, assim, a certeza, né? Eu não queria ser uma professora desse jeito. E o meu medo de fazer licenciatura era justamente de ser uma professora que ia marcar negativamente um aluno. E então, não, né? Eu sou uma pessoa acolhedora e eu acolho todos eles, do mesmo jeito que eu gostaria de ser acolhida. E esse é o ponto, assim, principal da minha formação. Eu queria ser uma professora que fizesse a diferença. Quero ser, né, a professora que faz a diferença. Será que eu faço diferença? Eu acho que eu faço. Eu acho que eu faço. Faz, com Eu acho que eu certeza faz. faço. E é isso. Eu quero que os meus alunos eles se lembrem de mim, igual eu lembro do senhor, igual eu lembro de outros professores da UNB com muito carinho, igual eu lembro dos meus professores. Eu quero ser lembrada assim, com carinho, por ser uma professora que respeita as ideias, igual eu tive as minhas ideias respeitadas também. E porque assim a gente constrói uma educação melhor, né? Realmente, cada um tem o seu jeito, não dá para engessar todo mundo, não é uma matemática, até na matemática não tem como ser engessado, mas a arte nos possibilita isso, né? A abertura de sentimentos, de experiências, e nas 3 linguagens, né? Tanto música, cênicas, artes visuais, possibilita muito a gente isso. Então, das minhas experiências, eu tirei a minha decisão. Então, podemos considerar, né, fico muito feliz até pelo seu relato, por essa narrativa, porque isso também coloca no lugar, quando a gente fala a escrita de si ela pode permear diferentes nuances. Então, você trouxe essa experiência, que foi uma experiência de formação lá atrás, que poderia, em algum momento, né, desmontar todo o teu apreço pela arte, pelo desenho, pelo capricho, e você conseguiu revirar isso. Você revirou, né? Você deu um outro sentido para uma experiência negativa, desse ponto de vista que não, eu quero ser uma professora diferente. Não é melhor e nem pior, porque não se trata dessa dicotomia, o que é melhor e o que é pior, mas diferente no sentido do humano, né? Porque o professor é aquele que lida com o outro, que pressupõe uma alteridade, né? Um completa o outro. A gente precisa do aluno para se completar e vice-versa, né? Na sua inteireza. Então, quando você vivencia essa experiência, tem um lado do traumático, né? Da coisa da interrupção, do seu desenho, ou seja, rasgar um desenho é algo, qualquer coisa do outro, né? Porque ele pertencia a você. Então, acho que isso é muito bonito. Eu me lembro quando você me contou isso na orientação, eu fiquei extremamente emocionado, porque né, vinha de tem uma experiência com alunos, então o meu modo de lidar com os alunos sempre foi muito particular, no sentido desse respeito. E aí eu falei, nossa, mas como isso pôde acontecer? Ele falou, pois é, aconteceu. Só que eu fiquei triste, fui para casa, contei para minha mãe, mas depois eu falei, não, eu quero ser diferente. Eu quero ser professora para ser diferente. E o ser diferente, para você, foi ganhando esse lugar do compromisso, né, com a sua formação, em primeiro lugar. E, claro, eu estou falando isso aqui porque eu te conheço, né? Trabalhamos em sala de aula, você foi minha aluna, foi me orientando. Então, da seriedade com que você lidou, né, com a sua formação na UNB, na Universidade Pública, dessa devolutiva que agora você oferece para a sociedade, né, você está, né, na escola trabalhando com alunos, e desse olhar atento, desse olhar humano para com o outro, porque a arte, como você falou, é uma atividade, é uma disciplina, é um campo do conhecimento, né, que requer sensibilidade, que requer olhar para o outro, tempo, maturação, cada um tem seu tempo. Então, isso é uma coisa que eu fico muito feliz de você ter compartilhado conosco, né?
para que os alunos, os futuros ingressantes no curso, possam pensar isso. Não, eu posso ressignificar também experiências que foram, né, negativas, que não foram tão boas, e transformá-las em uma coisa muito melhor. significativa na minha vida, muito melhor. Né? Porque eu pesquiso e acredito que, uma vez que a gente é fisgado pela arte em algum momento da nossa escolarização, como eu fui também, né, a partir das trajetórias que eu fui construindo narrativas, eu fico atento, né, uma escuta muito atenta no relato, na narrativa que o aluno me conta, para buscar isso e perguntar, né, como a gente fez naquele encontro que você me contou isso, eu falei, mas e aí, você... Não, professor, eu quero ser professora para ser diferente. Isso foi decisivo. Tanto que a sua prática do TCC foi excelente na escola, hoje você está atuando, né, você tem a sua filha, olha quantas relações você estabeleceu, né? Muito bacana. Sim, e eu respeito isso até hoje, né? Os meus artistas, eles ficam, não, errei. Quero jogar fora, professora rasga. Eu falei, não, eu não vou jogar fora, não vou jogar fora, não. Você vai usar o seu erro, que você acha que você errou, e você vai pegar fazer algo melhor. Aí eu pego lá o Matisse, olha, não usava borracha, não usava caneta, olha só. E aí eles ficam, mesmo, professora? É verdade. Então, até hoje, né, eu uso isso diariamente. Sim. Errou? Não errou. Você vai pegar o seu erro e você vai fazer algo melhor. Isso é até para coisas da nossa vida. Eu falo assim, gente, tem coisas que nós fazemos que não tem como passar uma borracha. Nós temos que usar e fazer algo melhor. Então, isso é o que eu uso, é a minha educação, é isso. Eu quero que usem para fazer algo melhor. Eu entrevistei a Daira Duarte, que foi uma outra egressa também, que está trabalhando com a educação infantil. Ela terminou o curso, fez a formação na pedagogia complementar, porque ela queria trabalhar com crianças. E ela falou na entrevista dela, a primeira entrevista, se eu não me engano, ela não tem borracha na sala de aula. Eu também não deixo, não tem borracha. Eu achei isso interessante, não existe, porque não tem essa coisa de apagar. Né? É ressignificar o traço a partir de uma continuidade, de um processo. Não é apagar, é continuar o processo. Achei isso tão bonito. Continuar, modificar, isso. Porque a borracha, eles ficam obcecados pela borracha. Eu quero apagar, não está certo, não está certo por quê? Quem falou para você que não está certo? A borracha, aí fica, a borracha. Peraí, você chama mais cedo. Oi, mamãe. Esse é para tomar silêncio meu. Tá bom, olha. É uma fofura. Está participando já. Ela, quando tiver, né, maiorzinha, vai olhar a entrevista e falar, deixa, eu estava lá naquela entrevista. Olha lá. Que barato isso. Cristina. Não tenho borracha na sala. E gosto de usar bastante papel, porque tesoura, papel, porque eles vão cortar aqui os formatos ali e não tem como consertar, né? E tenho resultados bem positivos com isso, com essa técnica. Nossa, eu adorei que você falou da questão, anotei, porque a gente vai voltar numa outra playlist que eu quero organizar sobre histórias, né, de professores de sala de aula, práticas, métodos, que você vai falar mais dessa questão, né, sobre... Cadê? Eu anotei aqui para não esquecer. Multitécnicas, multimeios, eu adorei isso. Que você desenvolve no ateliê lá no Leonardo, né? Então, isso vai ser bacana para um outro momento de entrevista, para a gente retornar e fazer um outro contexto, né? Você falando da sua prática, eu acho que você tem muito a oferecer, até para contribuir para outros professores que estão atuando, estão começando, como que seria isso. Agora, o que eu gostaria que, para a gente encerrar, a gente já está caminhando para o final, eu gostaria... né, que você desse um conselho, mas uma dica para os alunos que estão ingressando, assim, o que você poderia falar para aqueles alunos que estão buscando a Universidade de Brasília, procurando lá os cursos, está na dúvida se faz arte, se faz direito, se faz engenharia, enfim, está perdido, mas tem em si esse lugar da experiência com a arte na escola, mas está receoso com a licenciatura, com o bacharelado, com esse lugar que a gente fica buscando da aprovação do outro, né? Vai ser artista, vai ser professor. Nossa, artista, não vai arrumar emprego, não? Então, qual seria, né, a sua mensagem, né? Que narrativa você colocaria para esses sujeitos que, em algum momento, acessarão aqui esse canal, acessarão o vídeo e poderão encontrar uma mensagem que, às vezes, é essa mensagem da acolhida, de dizer, nossa, eu vou tentar isso. Tentar é a melhor coisa, né? Porque se eu tentar, eu não vou saber. Porque a gente não tem, ou não, nós já temos. Então, justamente. não temos aí. A gente precisa buscar.
A minha palavra é que siga o coração, porque profissional feliz, ele é um profissional bem-sucedido. E não importa a área que ele, né, escolha. Se você gosta, vai com tudo. Isso para qualquer coisa que você quiser fazer. Eu quero ser chefe. Ai, faça. Porque é isso. A gente tem que fazer sem medo de ser feliz. Eu sempre busquei essa felicidade profissional, reconhecimento profissional, dentro da minha área. E eu entendi isso, que uma pessoa feliz, fazendo o que gosta, ela vai ser bem-sucedida. Então, façam sem medo. Se é arte, se quer ser professor também, vamos, porque estamos precisando de professores que respeitam as vivências, né? E que sejam humanos, né? Que trabalhem sem medo mesmo, porque estamos precisando de humanos, né? Nesse tempo de tecnologia, todo mundo ali, ó, todo mundo tecnólogo ali, todo mundo com celular. Falta essa cultura que eu tinha, pelo menos, né, de conversar frente a frente, de tomar um café, de tomar um chá. Então, precisamos de humanos. Então, siga o coração, siga. Tá com dúvida? Tá com medo? Vai com tudo. Na universidade tem vários professores com várias linhas de pensamentos diferentes. Minha dica também é que procure conhecer, né, o professor. Não precisa ficar atrás e nem nada disso, mas quando você faz ali o primeiro semestre, já dá para ter uma ideia dos professores que têm uma ideia parecida com a sua. E seguir isso, né? Seguir o caminhar junto com esses professores, porque é sucesso. Não adianta a gente pegar um professor muito bom que não tenha a ideia parecida com a nossa e vai ficar batendo de frente e vai ser desgastante para os dois lados, né? Então, assim, conheça, né? Conheça o lugar que você está, conheça o que você quer trabalhar e vai sem medo, vai sem medo. Não tenha medo também se as ideias foram um pouco estranhas e diferentes, porque eu tinha medo por causa disso. Minha ideia é muito diferente, minha ideia é muito, muito doida, acho que não vai dar certo. Gente, dá certo. E é justamente o diferencial de ser você mesmo, né? Sim, não precisamos ter isso. A gente não precisa assumir um papel de professor lá antigamente. A gente precisa ser só nós mesmos, né? Sendo você mesmo, vai dar tudo certo. Tá dando certo para mim. Não, e vai continuar dando, com certeza. Quero te agradecer muitíssimo pela disponibilidade do seu tempo, de dedicar esse tempo da nossa conversa, do nosso diálogo, sabendo do cotidiano da casa, dos cuidados com a sua filha, da Maitê, né, do trabalho que você tem com a escola, daqui a pouco está correndo para a escola, enfim, essas atribuições do cotidiano, e você, né, conseguiu ceder aí um tempo para participar da Semana de Extensão da UNB, né, que é um evento importante na academia, né, na universidade. Então, eu quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade e estaremos em breve com mais um diálogo com egressos. Um beijo grande no coração. Agradeço muito o convite, fiquei muito, muito feliz, muito lisonjeada pelo convite, pela lembrança, né? Ele lembrou de mim, ele se lembra de mim, porque eu estava com isso, né? Eu vou chamar o Luiz um dia para tomar um café lá no IDA mesmo, para a gente conversar. E eu estava com esse medo, ele é tão atarefado, né? Todos lá dos alunos, tão atarefado, ele não vai se lembrar de mim. E aí, quando eu vi o convite, fiquei muito feliz mesmo. Eu agradeço. É o lado bom da tecnologia, ou seja, uma vez que a gente trocou e-mails, eles ficam lá na memória, eu acessei, quer dizer, eu também tinha o seu trabalho, seu nome completo, joga no Google, acaba aparecendo, a gente vasculha. Aparece em algum lugar, aparece. Então, a tecnologia também tem esse processo de aproximar, de favorecer, que a gente reencontre as pessoas, né? Então, com certeza, a reciprocidade ela é mútua, né? O mesmo carinho que você tem de mim pela lembrança, também tem de você pelo processo de orientação como egressa, como ex-aluna e como pessoa, né? E a profissional que você é hoje. Muito obrigado. E ficamos por aqui, então, nessa entrevista. Até a próxima. Até. Tchau.